a gravação da reunião. Bom, então, foi que a gente viu aqui, inicialmente, no dia 8, né, nós conversamos sobre a estrutura do setor de comunicação organizacional e conversamos em sala sobre essa necessidade de as empresas terem uma área, um setor, algumas pessoas responsabilizadas por tomar conta disso que nós vimos que é essencial hoje em dia na estratégia de competitividade das empresas. Então, nós conversamos sobre a consolidação da comunicação organizacional enquanto área estratégica. Hoje, a comunicação é estratégica, não trata-se apenas de você ter uma área que se comunique com os clientes, mas internamente é necessário você dar esse trabalho, essa melhoria, esse azeitamento da comunicação interna. Então, as transformações digitais e a competitividade têm uma influência grande no que a gente pode ter em relação à comunicação, e o setor de comunicação precisa estar bem estruturado. Não o setor, mas as pessoas, a área responsável por fazer isso acontecer dentro das empresas. Então, esse seria um tema que nós iríamos abordar hoje à noite lá na sala com o Éder, e aí a gente vai adiou esse nosso encontro com ele para a próxima semana, mas eu queria dar essa reforçada enquanto revisão das nossas aulas. Tem mais um aqui querendo entrar, deixa eu permitir. A comunicação, então, deve ser entendida como alguma coisa que vai articular, tanto internamente como externamente, aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa do ponto de vista estratégico. Então, a comunicação institucional é aquele que vai tratar da questão da imagem, da reputação da empresa. Isso precisa estar bem visível aos empresários, aos administradores, de que a gestão da imagem é importante demais. A comunicação interna, enquanto fluxo de informações entre gestores e colaboradores, também precisa correr bem redondo. E a comunicação mercadológica, para promover os produtos e serviços da empresa. Tem mais gente aqui querendo entrar, deixa eu permitir aqui logo esse. As relações públicas, então, foi um ponto que nós discutimos também em sala de aula, e assessoria de imprensa enquanto interface com os veículos e mídias, e jornalistas. Então, eu gostaria que esses pontos, inclusive, fossem observados por vocês nesse trabalho que vai ser feito pelas equipes quando for apresentado em sala de aula. Como é que vai se dar esses pontos aqui? A questão da comunicação institucional, da comunicação interna, da comunicação mercadológica, das relações públicas e da assessoria de imprensa, enquanto elemento-chave também para o sucesso da comunicação nas organizações. É interessante que a estrutura organizacional vai variar muito, né? Você não pode querer que uma empresa, um MEI, uma empresa pequena, uma empresa individual, tenha um porte de empresa que seja replicado numa empresa maior. Então, as empresas de grande porte, elas tendem a ter setores mais especializados, jornalistas realmente já treinados para isso, pessoas que estão treinados e são formados e são direcionados para essa questão da comunicação organizacional. O segmento de atuação, então, vai dependendo do que a empresa seja, empresa pública ou empresa privada, vai ter as suas prioridades também definidas. Nós tivemos a oportunidade de ver uma estrutura, um fluxograma de uma estrutura estatal na última aula, em sala de aula, foi apresentado pelos alunos. A cultura organizacional também é interessante, tem que ser vista, tem que ser mostrada, tem que estar bem reforçada nessa questão da comunicação. E os objetivos estratégicos, as metas que a empresa estrategicamente pretende alcançar, precisam
de um investimento maior da empresa para se fazer ver, né? Olha, eu sou dessa forma e meu objetivo, minha meta em relação à sociedade é esse daqui. Isso precisa ficar bem claro na hora que você for trabalhar a questão da estrutura do setor de comunicação. Isso aí, inclusive, foi objeto da última aula nas apresentações de vocês. A assessoria de imprensa, que a gente vai tratar com mais carinho daqui a pouco, é responsável pelo relacionamento estratégico com esses setores, esses veículos de comunicação, e vai ser responsável pela produção de releases, gerir crises, né? Em um momento em que a empresa estiver exposta negativamente, é importante que a assessoria de imprensa haja de forma estratégica. E existem algumas pessoas que estão se especializando nisso no mercado, né? Prestando as assessorias de imprensa, mesmo não tendo uma relação direta com a empresa, sendo terceirizados. O media trainee, que é aquela pessoa que é treinada para dar as entrevistas, falar em nome da empresa, ser o porta-voz da empresa. E o clipping, que é um monitoramento diário das menções da empresa na mídia. É importante que os administradores e as pessoas que tomam decisões estratégicas na empresa tenham acesso a essa referência, principalmente numa empresa que tenha um porte um pouco maior. A comunicação interna, então, precisa estar alinhada aos objetivos estratégicos, promover o alinhamento organizacional entre as lideranças e a equipe, melhorar o clima organizacional, e aí a gente deu esse exemplo em sala. Clima organizacional é uma coisa circunstancial, que tem a ver com a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho, em relação ao desempenho das equipes. É necessário estimular o engajamento e o senso de pertencimento das pessoas, das empresas, e reduzir os ruídos, né? Eliminar as rádios peão, que sempre tem nos corredores das empresas, esses mal-entendidos sempre aparecem. E para eu melhorar a comunicação interna, eu vou trabalhar com murais, com comunicados físicos, com a internet corporativa, com e-mails, com newsletters internas, reuniões, videoconferências. Isso aqui é uma forma da gente melhorar a nossa comunicação, é um aplicativo que a tecnologia hoje nos permite, né? Os aplicativos internos, as intranets, etc., e as plataformas. Tudo isso aí irá contribuir para que a comunicação interna melhore. Então, ver esse ponto aí que é essencial para a gente abordar no nosso trabalho em equipe, que irá fechar a nossa disciplina. A questão das relações públicas, né? Na atual gestão estratégica, esse relacionamento com o mercado é essencial. As pessoas precisam ter essa preocupação de construir vínculos e um relacionamento mais agudo em relação aos stakeholders, principalmente. Então, isso vai, além da imagem, envolve o posicionamento, o diálogo e a responsabilidade social que a empresa tem, né? Então, como é que se vai passar essa questão das relações públicas? Através da organização de eventos, né, participação de feiras, em lançamentos, cerimônias, ações institucionais, através da gestão da própria imagem da empresa, do relacionamento com os stakeholders, o diálogo com os parceiros, com o governo, com a comunidade, enfim, e o planejamento institucional, a definição de diretrizes e comunicação de longo prazo. Queria dar um exemplo dessa questão do relacionamento com a sociedade. Essa semana eu sou professor da UNEB e eu tenho lá em Piauí, eu tenho um relacionamento lá com a UAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. E nós solicitamos um patrocínio de uma grande empresa lá da região para poder cobrir as atividades da UAT, né? Então, entendíamos que a empresa maior da região pudesse ter preocupação social, e ela não demonstrou ter, né? Nem um patrocínio desse tão simples, que podia fazer a felicidade agora no São João dessas idosas lá junto conosco. Mas, enfim, a relação
da empresa, o relacionamento da empresa com a sociedade vai ser medido, vai ser objeto da preocupação das relações públicas, do pessoal que faz relações públicas. Marketing e publicidade é um ponto importante que eu acho que o Éder irá abordar mais fortemente com vocês, considerando que ele é de mercado. Ele vai trabalhar essas questões das campanhas publicitárias, da questão do brand, que é o trabalho da marca, né? E da identidade visual, e das redes sociais e do marketing digital. Como é que a gente pode trabalhar isso com mais tranquilidade? Nas campanhas publicitárias, desenvolvendo peças e estratégias de comunicação para alcance do nosso público-alvo. No brand e na identidade visual, construir a gestão da marca, isso é importante, você ser, onde você tiver e sua marca aparecer, você ser lembrado. E as redes sociais, a comunicação digital, o marketing digital como uma coisa que é um caminho sem volta. Todas as empresas precisam também, do mundo de negócios, estarem atentas a esse novo filão de mercado. O organograma do setor de comunicação, vocês já mostraram na última aula, um setor que precisa ser bem estruturado e apresenta uma hierarquia clara com as áreas integradas. Então, aqui um exemplo que nós estamos colocando é a gerência de comunicação, a assessoria de imprensa, a comunicação interna, as relações públicas, o marketing e a comunicação visual digital estando relacionados, subordinados a essa gerência de comunicação, ou essa diretoria, ou esse setor de comunicação, ou essa pessoa que é responsável pela comunicação. Então, é importante que nós tenhamos em mente que é necessário que esse setor de comunicação esteja bem estruturado. Quais seriam as funções e as responsabilidades desse setor? Nós iremos trabalhar com a gestão da imagem institucional, do planejamento comunicacional, da gestão de crises, como já foi dito, do relacionamento com os públicos estratégicos e com a produção e gestão de conteúdo para nós trabalharmos o marketing da nossa empresa. Essas funções e responsabilidades da área do setor de comunicação precisam ficar claro também no trabalho em equipe que vocês irão nos apresentar depois da segunda prova, né? Está previsto o início a partir do dia 12 de junho. A comunicação interna, nós mostramos aqui um caso prático da Google, que tem o objetivo de desempenhar um papel fundamental, né, na eficiência organizacional, é bem estruturada, cria um ambiente de trabalho mais saudável, tem a transparência organizacional como sendo um carro-chefe, tem uma cultura de feedback, uma cultura organizacional aberta e bidirecional, e trabalha com plataformas colaborativas integradas. O resultado na Google é que a empresa tornou-se referência global em comunicação interna e prioriza o diálogo aberto entre as lideranças e as equipes. Inclusive, nós imprimimos esse estudo de caso e entregamos para vocês, e eu repliquei aqui no grupo novamente. Tem um alto índice de engajamento dos colaboradores, a inovação continua sendo estimulada, o clima organizacional é consistentemente positivo e existe uma retenção elevada de valores. Quer dizer, não se registra aquele turnover de tantas pessoas saindo da empresa, deixando a empresa, como a gente observa em outras organizações. Então, é importante a gente ter esse retorno. Eu queria que vocês me confirmassem se estão ouvindo bem aí a minha fala aí, por favor. Basta botar o positivo aí. Está tudo certo Sim, aí? professor. Ok, Tudo certo. ok, ok. Então, vamos continuar aqui falando da comunicação externa, né? No caso, no caso que a gente quer que vocês reforcem lá no estudo de caso, que vocês irão fazer, que vocês observem essa questão do relacionamento entre a organização e a sociedade. Como é que a gente vai proteger e expor a marca, os valores, e se
a reputação, a confiança está sendo passado nessa comunicação externa, através das redes sociais, das campanhas publicitárias, dos releases e dos relatórios de sustentabilidade e transparência. Normalmente, as empresas de grande porte têm essa preocupação de fazer publicações anuais dos relatórios do seu desempenho para a sociedade, os acionistas, etc. Então, públicos externos prioritários, os clientes, a imprensa, os fornecedores, o governo e a sociedade. Fizemos também, em sala de aula, uma menção ao estudo de caso do Nubank, que é uma empresa que se tornou uma das maiores referências de comunicação organizacional do Brasil, com mais de 100 milhões de clientes, com o NPS, que é a quantidade de vezes que a empresa é direcionada, indicada para outras pessoas. É uma empresa que tem um reconhecimento, uma confiança da população, que repassa informações de reputação alta para o mercado. A empresa trabalha com a linguagem simples, com a transparência radical em relação às suas ações e o atendimento humanizado. O suporte dela de retaguarda é muito empático e personalizado. Então, ver alguns pontos que a gente pode tirar como sendo exemplo para para os nossos planos de comunicação organizacional que vocês estão elaborando. Um outro caso, o caso 2 aqui, foi a Toyota. A Toyota passou por uma reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial e utiliza a filosofia Kaizen da melhoria contínua. Diariamente há uma melhoria da empresa em relação ao que faz, ao que vem apresentando e entregando para a sociedade. Uma comunicação horizontal, troca direta entre as equipes, sem filtros. A comunicação horizontal é importante estar bem alinhada, né? O feedback contínuo, revisões de processos e a cultura colaborativa. Todos os colaboradores são membros ativos da melhoria dos processos. Então, a redução da empresa, o resultado da empresa foi uma redução de falhas, a eficiência operacional foi elevada e a qualidade produtiva é reconhecida mundialmente. Então, é uma empresa, é um modelo que a gente pode ter como espelho para elaborar os nossos trabalhos aí de final de matéria. O estudo de caso 3 foi a Magazine Luiza, que se destaca pela integração exemplar entre a comunicação interna e externa, quase que você não vê, não nota a diferença entre o que eles comunicam internamente e o que eles trabalham externamente. É uma marca que vem se humanizando, que vem procurando colocar à frente a Maria Luísa Trajano e a Magalu como sendo os espelhos de comunicação, uma forte estratégia digital, né, muito presente na mídia digital, a integração entre as equipes de loja e de retaguarda e as equipes digitais, e a programação, os programas de valorização dos colaboradores é muito intenso. Os resultados alcançados um fortalecimento expressivo da marca no ambiente digital, um alto engajamento, crescimento acelerado nas plataformas digitais e um reconhecimento como empresa referência em comunicação humanizada. Isso não significa também que não hajam cobranças internas na empresa, né, em relação às metas, em relação ao posicionamento, à postura e o comportamento dos colaboradores. Eu digo isso porque uma aluna minha, um tempo desse, me falou, mas lá eles cobram muito dos colaboradores, mas é óbvio, né? Qualquer empresa que está pagando salário e que paga comissão por venda e que vive de vender, de estar no mercado, tem que cobrar, sim, internamente. Não é um ambiente humanizado de trabalho, não significa que você vai passar a mão nas pessoas, né? Não é prêmio à incompetência. Você precisa também ter em mente que os colaboradores são embaixadores da marca, mas eles também são cobrados, né? Cada um na sua responsabilidade, mas há uma cobrança sim interna. E isso
não significa que esteja nos contradizendo aqui, falando que é uma marca humanizada e haver internamente um alinhamento forte, estratégico e operacional das pessoas, e tático. A comunicação digital transformou as nossas empresas, né? A forma de comunicação interna. A comunicação hoje se dá em tempo real. O marketing digital integrado também é uma coisa que se precisa observar. As redes sociais corporativas estão contribuindo muito para a melhoria do workplace dos resultados na empresa e a gestão da reputação das empresas que hoje se dá online. Então, precisa que a empresa também esteja atenta a essa questão da comunicação digital. A gente sabe que nas empresas de pequeno porte, nas MEIs principalmente, isso é uma coisa que não é separado, né? Ficar junto é obrigatório hoje em dia numa empresa, no MEI, numa empresa de pequeno porte, você trabalhar com a comunicação digital atrelada àquilo que você quer. Existem barreiras estruturais, né, que nós já conversamos sobre isso em sala de aula, a questão da hierarquia que precisa ser trabalhado. Inclusive, no estudo de caso, no trabalho em equipe, a gente começa falando isso, da dificuldade dos ruídos internos, a falta de integração de setores, departamentos que operam de forma isolada, a comunicação fragmentada e a sobrecarga informacional. Muitas mensagens, muita comunicação, às vezes, piora em vez de melhorar a questão interna nas empresas. A ausência de narrativas que seja uniforme, é preciso ter uma comunicação direcionada e única para que todos saibam o que está se passando, o que se quer dentro da empresa. A eficiência da comunicação, então, vai estar alinhado a um planejamento estratégico, a integração entre as áreas, o uso adequado dos canais, a cultura de feedback interna na empresa, muito forte, e a clareza das mensagens. Então, para a gente ter eficiência naquilo que nós vamos propor em termos de comunicação organizacional, nós precisamos alinhar ter alguns itens de medição de eficiência. O cumprimento dos objetivos do planejamento estratégico, a integração entre as áreas, como é que eu posso medir isso? A partir do momento que todos consigam conversar entre si e consiga ter feedbacks horizontais daquilo que está se caminhando. Então, a equipe de comunicação precisa ter padrões de leitura, de engajamento com esses setores. E o uso adequado dos canais na medição daquilo que a gente precisa, né? Se eu vou utilizar um canal digital para público jovem, se eu vou utilizar um canal digital para público maduro, enfim, eu tenho que ter a adequação desses canais. E a cultura do feedback interna, as pessoas precisam me dizer como é que estou sendo visto na praça, como é que eu pretendo ser visto pelo mercado, se o mercado está vendo dessa forma, e a clareza nas mensagens. Então, eu quero que vocês observem esses pontos na elaboração do trabalho de vocês. E aqui em sala de aula, nós fizemos o organograma que foi apresentado pelas equipes e nós concluímos essa aula do dia 8. Então, a consideração final foi que a estrutura do setor de comunicação influencia diretamente a eficiência, e eu gostaria de saber se dessa primeira aula do dia 8 houve alguma questão que a gente possa esclarecer para a gente poder começar a falar daqui do nosso último encontro teórico. Por gentileza, tem alguém com alguma dúvida em relação ao que foi exposto? Momento
está aberto para vocês tirarem dúvidas em relação a algo que não tenha sido devidamente explicado nesse momento. Eu vou, eu vou então compartilhar com vocês agora uma outra tela aqui, em que a gente irá trabalhar com as questões relativas à assessoria de imprensa. Então, eu vou compartilhar uma outra bateria de slides e gostaria de saber se vocês estão recebendo aí adequadamente. Daqui a pouco gera para vocês. Um delayzinho aqui a transmissão, mas eu acho que está chegando agora. Então, é isso que a gente tem. Deixa eu botar ele aqui no modo de apresentação, só um minuto. Colocar no modo de apresentação. Deixa eu voltar aqui, colocar no modo de apresentação. Colocar no modo de apresentação. Compartilhando. Compartilhando o modo de apresentação. Acho que ele está com algum delay aí muito forte, mas vai assim mesmo. Bom, gente, então vamos lá. O que é necessário ser observado na questão da assessoria de imprensa, né? Aqui é uma apresentação breve, porque a gente não é nossa especialidade trabalharmos com isso, mas a gente precisa entender que as empresas têm na imprensa, na publicidade, uma forte aliada. Aqueles administradores que não perceberem isso estão perdendo tempo. Então, a gente precisa trabalhar aqui com as estratégias que sejam efetivas, né? Contratar agências que sejam efetivas em relação a isso. Então, a comunicação hoje é pilar estratégico, né? A assessoria de imprensa ocupa uma posição central porque vai mediar a sua empresa com o externo. Eu preciso tirar o espelho e verificar a minha face, o vidro que está, como é que estão me vendo. Principalmente com a transformação digital de atualmente, o crescimento das redes sociais, nós precisamos desse pessoal. Então, a comunicação organizacional é algo estratégico e a gente precisa ter esse conceito, trabalhar com assessoria de imprensa, que vai nos dar o quê? Vai produzir as informações para o mercado, vai nos ajudar a ter um relacionamento com jornalistas, a questão da ética, os jornalistas têm a sua forma, a sua maneira de trabalhar, a imagem organizacional será fortalecida e nós poderemos ter uma contribuição forte na gestão de crises. Como é que se dá essa questão da evolução com a assessoria de imprensa? Inicialmente, se faziam os releases e se mandava para as redações de jornal. Hoje em dia, em alguns lugares ainda funciona assim. A própria empresa escreve seus releases e manda para que a imprensa publique. Em alguns momentos, vocês observam algumas matérias que parece que são as mesmas matérias que são publicadas em vários jornais, em vários veículos. E isso é feito pela assessoria de imprensa.
E é um movimento interessante e básico para se trabalhar comunicação organizacional. A expansão passou a se trabalhar com media training, as pessoas internamente foram treinadas para se relacionarem com a imprensa e defender a reputação e serem porta-voz. Chegamos à era digital, em que há um monitoramento nas redes sociais. Existem pessoas nas empresas que ficam monitorando como é que está sendo visto a questão das empresas, da mídia, e, na atualidade, a comunicação integrada. Nós temos que nos lembrar do exemplo da Magazine Luiza, em que há uma comunicação integrada forte entre o interno e o que o mercado percebe, com a inteligência comunicacional muito grande. Então, essa transformação exige que os profissionais sejam cada vez mais versáteis, os que trabalham com assessoria, com comunicação interna e externa, para serem capazes de atuar em várias frentes com a visão estratégica e dominando as ferramentas digitais. Atenção para esse detalhe aí, o domínio das ferramentas digitais. Então, na nossa estrutura, que vocês estão trabalhando para a apresentação de final da nossa disciplina, vejam, deem uma atenção especial para essa questão de como é que haverá um relacionamento da empresa com as ferramentas digitais. Como é que isso irá se processar? As funções da assessoria de imprensa, então, será o relacionamento com a mídia, como já foi dito, produzir os conteúdos da empresa, trabalhar com a gestão de crise, sempre haverá necessidade disso, quer queira, quer não, e o monitoramento da mídia, o clipe das notícias e análise da repercussão e da imagem. O relacionamento com a mídia requer que as empresas estabeleçam confiança com aqueles profissionais, tem que ter relações duradouras com os profissionais da imprensa, fornecer informações confiáveis. Não se pode dar uma informação que daqui a 2 minutos você... Ah, não, aquela informação que eu te dei, fulano, estava errada. Não é assim, né? Quando você dá uma informação para a mídia, ela vai multiplicar. Se tiver errada, foi. Então, é preciso ter essa questão da qualidade, da clareza e da confiança daquilo que está sendo colocado. E facilitar à imprensa o acesso às informações. Conectar a imprensa com os diretores, com as pessoas estratégicas na empresa, para que eles consigam também ter fontes confiáveis e passar as informações da empresa adiante. Press release é uma ferramenta central da assessoria de imprensa, uma peça em que você irá dizer qual é a informação que você quer que seja repercutida na imprensa, o que é que está havendo, quem é a pessoa responsável, quando aconteceu, onde foi, por que aquilo aconteceu e como se deu aquela notícia. Então, é necessário clareza e objetividade, uma linguagem direta, sem jargões desnecessários, uma linguagem jornalística e que tenha relevância pública. Então, eu posso... a imprensa faz a validação de informações, sim. Por isso que ela precisa das fontes, né, internas da empresa. Ela valida. Né? Um bom jornalista ela tem que checar, ele tem que checar as fontes, né, pelo menos 2 ou 3. Mas nessas notícias em que você irá, digamos, expor alguma coisa de interesse da empresa, ela irá, em todo caso, confiar em você. Né? Eu estou abrindo uma filial em São Caetano, por hipótese. Você vai dizer quando é que isso vai acontecer, quem serão as pessoas que estarão presentes naquele evento e tal. Então, a imprensa irá repercutir esse fato. Né? Nesse caso, não é uma fonte que seja checada. Mas se você disser errado, era para fazer, a inauguração vai ser amanhã, e você disse que ia ser na segunda-feira, você errou. Você passou a informação desnecessária, errada, com equívoco. E aí já foi. Né? Depois que sair na mídia, já foi, não tem como voltar atrás.
Ok? Então, o press release é uma ferramenta central, mas precisa ser observado alguns detalhes. O clipping, eu já falei com vocês sobre isso em sala, é o monitoramento da imagem institucional da empresa, é necessário que se avalie o tempo todo como é que a empresa está sendo vista, a repercussão das nossas ações, identificar se está havendo as crises, como é que estou sendo, como é que eu estou monitorando isso, como é que está a detecção das notícias negativas que por acaso venham a ter na minha empresa e monitorar a imagem. Uma repercussão negativa que pode acontecer, existem contratações de pessoas para deter, aconteceu agora recentemente no caso Master, né? Foram contratados mídias, pessoas influência para tentar controlar a imagem negativa que se abateu sobre o banco e sobre aquele conglomerado financeiro. Então, há essa necessidade de se trabalhar essa identificação de crise e melhoria das imagens. Isso quem vai fazer é esse monitoramento do que está rolando na imprensa. O media trainer, já foi dito, é uma pessoa que é preparada para ser porta-voz da empresa, falar em nome da empresa, defender a empresa, dizer o que está se passando da empresa. É necessário se desenvolver técnicas de entrevista, não necessariamente precisa ser um jornalista para isso, mas a pessoa deve estar preparada para responder perguntas, ter uma linguagem corporal. A gente falou isso em sala de aula. A linguagem corporal diz muito da pessoa, o tom de voz, a presença perante as câmeras, a comunicação verbal e não verbal, e a coerência no que vai se passar. Então, o media trainer é uma pessoa importante nas empresas e é necessário, se for uma empresa pequena, o próprio dono vai ter que ter essa oportunidade. Vai que ele tem a oportunidade de dar uma entrevista e ele ficar acanhado perante os jornalistas, né? Então é preciso treinar bastante, porque você está falando ali como empresa. A sua empresa não tem como falar sozinha, precisa que alguém fale por ela. E nesse caso, essa pessoa modernamente se chama media trainer. É uma pessoa que está treinada para ser o porta-voz da imprensa. As fontes de informação hoje interna são gestores, os colaboradores especializados, os relatórios e documentos institucionais e os dados operacionais financeiros. Essas pessoas, essas fontes que serão checadas, Ingrid, como você colocou aí, e as fontes externas, que serão os especialistas e acadêmicos, instituições de imprensa, órgãos públicos reguladores e pesquisas e estudos já publicados anteriormente, serão objeto de checking por parte da imprensa. Eles irão checar, sim, antes de a gente passar para adiante. A credibilidade das fontes precisa ser reforçada, a questão da confiabilidade, os dados precisam ser recentes para estar na mão da imprensa. Não adianta eu estar dando notícia ou tentando reverberar na imprensa notícias de 3 anos atrás. Eu preciso estar com dados condizentes com o nosso contexto atual. Estamos em junho, chegando em junho, na metade do ano, no São João, na Bahia, então precisa estar com. Acabamos de passar por uma crise grande, ainda estamos passando com a crise da guerra do Irã. Essa contextualização precisa aparecer perante a mídia para a gente mostrar que a nossa atuação está contextualizada. É preciso ter autoridade técnica sobre algum assunto técnico que for sendo abordado perante a imprensa. Você não pode colocar uma pessoa que não tenha respaldo técnico para falar sobre aquilo, né? Vamos supor que teve um problema lá, Deus o livre, lá no polo de Camaçari. É importante que as pessoas tecnicamente lá que sejam preparadas para falar sobre a questão técnica lá estejam sendo convidados pelas empresas para darem os seus depoimentos para a empresa. E a imparcialidade, né? Você não pode levar para fora da empresa ou para dentro ou para fora ou para dentro da empresa ou para fora a questão dos seus interesses pessoais. Eu não posso me pautar diante daquilo que eu acho que deva ser. As evidências
daquilo que acontece dentro da empresa ou externamente à empresa são fontes reais. Eu não tenho como querer deturpar o mundo para poder caber dentro da minha caixa. Então, a imparcialidade ou a ausência de conflitos é importante que se tenha nesse relacionamento com a mídia. A comunicação, a publicidade e a imagem institucional precisa ser trabalhada, fortalecimento da marca, isso eu quero que vocês abordem bastante lá com o Éder, a questão do posicionamento institucional, diferenciação estratégica em relação a concorrentes e similares no mercado, o engajamento de público, criação de veículos, de vínculos emocionais e racionais. É preciso conquistar os corações e as mentes e os bolsos, né, dos nossos clientes, e a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir criar uma identificação da nossa empresa com o nosso público. Então, a comunicação, a publicidade é importantíssimo. A publicidade institucional, para consolidar a reputação da empresa, fortalecer a identidade e aproximar a organização da sociedade. Então, eu preciso estar presente com minha empresa na sociedade. A sociedade precisa me reconhecer enquanto importante para ela, né? Eu preciso consolidar a minha reputação. Eu preciso ter uma imagem que seja fortalecida, uma identidade forte, os valores, a missão e a visão da empresa que definem a minha cultura precisam estar bem expostos para as pessoas. E é preciso aproximar a organização da sociedade onde estou inserido. Então, se eu sou uma empresa que eu tenho atuação aqui em Salvador, eu preciso estar inserido na realidade de Salvador, nas manifestações culturais, eu preciso estar atento às dificuldades eventuais da população, eu preciso trabalhar vivenciando a comunidade. A Natura é uma referência hoje de comunicação, do ponto de vista de peças publicitárias, tem uma transparência comunicacional digna de registro, divulgação de relatos de impacto social e ambiental é feito com excelência, tem fontes confiáveis, parcerias com institutos científicos, e elas fazem muitas pesquisas científicas, apoiam bastante pesquisa científica, inclusive aqui na Bahia, através da FAPESB, incentivam bastante pesquisas, e tem resultados que são duradouros, né? A reputação é sólida, o reconhecimento internacional da Natura é uma coisa de se elogiar. A Ambev também tem uma comunicação corporativa integrada muito forte, a gestão com a mídia é muito profissional, tem um momento de comunicação de crise muito bem feito, né? Você não vê, mesmo naquele caso lá, que o principal acionista, que é o Lehman, esteve envolvido com a questão da quebra da loja americana, das lojas americanas, eles conseguiram superar isso, né, perante o mercado, a imagem da empresa não foi contaminada. Os releases dela são estratégicos, soltam matérias que são de interesse da empresa. Mais uma vez, a Magazine Luiza é uma comunicação humanizada, uma linguagem acessível, forte presença digital. A Magalu já virou uma pessoa, né, praticamente, todo mundo a conhece, e uma comunicação integrada muito forte. Comunicação de crise, já falei, tem que ter rapidez, transparência, coerência e centralização. A questão de trabalhar em redes sociais, mais uma vez reforçando a necessidade de vocês observarem isso nos trabalhos para responder rapidamente às demandas de mercado, produzir conteúdos estratégicos e monitorar redes. E os dados contemporâneos de comunicação que a gente precisa, os desafios que a gente precisa estar atento, né? A questão das fake news. A gente não pode, nós, enquanto profissionais da administração, não podemos ser contaminados com fake news. Ter uma sobrecarga de informações também não é adequado para nós. A perda de credibilidade vai corroer a nossa empresa, então a gente precisa estar
muito atento a essa questão do mercado e as crises digitais que acontecem, né? Sempre tem uma rusga aqui e ali. Eu vou dar um exemplo dessa questão de crise digital. Você pode ter um momento em que haja um bug no Instagram, deixou de funcionar o WhatsApp. É uma crise forte e a gente precisa estar preparado para superar isso aqui, aquele momento de dificuldade, né? Para que a nossa comunicação não fique travada. Então, vocês irão trabalhar nisso aí, vocês irão escolher uma organização, vocês irão elaborar releases e vocês irão definir o público estratégico nesse trabalho que vocês irão fazer em equipe. Então, eu, com isso, encerro essa revisão da do segundo material que eu gostaria de expor para vocês. Eu vou compartilhar isso lá no grupo também, além dessa aula que vai ficar disponível para vocês. E eu gostaria de saber se, sobre esse assunto, tem alguma consideração, tem alguma observação a ser feita, porque eu vou trabalhar agora com vocês aqui a questão da apresentação que vocês irão fazer depois que houver o encontro com o Éder na próxima semana e depois que nós fizermos a nossa prova, a nossa prova da segunda unidade. Para a prova da segunda unidade, pessoal, há alguma dúvida? Tem algo que a gente tenha que resolver com vocês? Lembrando que essa prova irá ter um peso 8, porque nós fizemos apenas 2 atividades em sala, que foi aquela apresentação dos grupos e um exercício que foi feito valendo um ponto, além da apresentação dos grupos. Então, essa nossa prova, hoje eu faria uma revisão em sala, um simulado, mas como não foi possível, a gente vai fazer uma prova valendo 8 pontos, ok? Então, a segunda unidade, é importante que vocês deem uma lida nesse material que eu vou disponibilizar lá no grupo e que vocês estejam preparados para, eventualmente, uma tirada de dúvidas. Tem mais algum assunto da teoria que eu tenha que expor para vocês, que agora eu vou partir para a parte prática, o que vocês irão apresentar no próximo dia, a partir do dia 12. E aí a gente vai ter uma divisão de tarefas, né? Dia 12 não vai dar para todo mundo se apresentar, a gente vai racionalmente e com a nossa maioridade aqui, ninguém aqui é quinta série, a gente irá definir as pessoas que irão se apresentar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa estrutura do caso. Novamente, isso foi compartilhado com vocês lá atrás, quando a gente colocou isso em sala. As equipes já estão formadas, todo mundo já sabe o que tem que fazer, mas eu acho interessante a gente dar uma reforçada aqui nesse material. Então, eu estou apresentando aqui o estudo de caso aplicado que será desenvolvido pelas equipes em grupo. Então, aqui eu trouxe uma empresa fictícia, a ConectaTech, em que é uma empresa de tecnologia, de crescimento, resolve soluções digitais. Teve alguns problemas que foram identificados nessa empresa, que foi a falta de comunicação, os setores de TI, de marketing e atendimento não se relacionam adequadamente, há um retrabalho frequente com a falta de alinhamento, informações desencontradas entre gestores e colaboradores, clientes reclamando de informações inconsistentes, o uso excessivo de termos técnicos. Então, qual foi o desafio que foi proposto? Os alunos em grupo deverão diagnosticar a situação, identificar os principais problemas comunicacionais da empresa, relatar isso, a gente quer receber isso por escrito, além da apresentação, classificar os tipos e ruídos e barreiras, lembrando que essa é a última atividade da disciplina. Então, é interessante que a gente tenha um relatório final. Elaborar um plano de comunicação. Repare que a gente falou o tempo todo aqui de comunicação interna, comunicação externa, relacionamento com a imprensa, press release,
etc. Como é que vai se dar esse plano interno e externamente, né? Objetivos claros, o público-alvo, as estratégias que serão adotadas, os canais de comunicação que serão adotados, os indicadores que vocês irão utilizar para isso. Vamos propor soluções práticas para resolver os problemas de comunicação da empresa, como melhorar a comunicação entre os setores, a questão da comunicação horizontal, como reduzir os ruídos sistêmicos, de que forma que a gente pode fazer para que a linguagem seja a mesma praticada e entendida por todos, e como implementar uma cultura de feedback dentro da minha empresa. Como é que eu posso ter um feedback dentro da empresa? Esse plano de comunicação que vocês irão preencher para me entregar, então, o nome da organização, o segmento, o público principal, o contexto atual. Vamos diagnosticar, fazer um diagnóstico da situação atual, os principais problemas. A empresa não existe. Então, vocês vão dizer exatamente isso. A gente tem que bolar um plano para uma empresa que está surgindo agora no mercado, né? Quais são os principais problemas que são identificados, os pontos fortes da comunicação atual, os ruídos que foram percebidos. Vocês acham que já têm maturidade suficiente, depois das nossas aulas, para perceber alguns ruídos, ruídos organizacionais, barreiras internas, semântica, você já tem como condições de verificar isso, os impactos desses problemas dentro da organização. Os objetivos da comunicação, do plano que vocês estão propondo, objetivo geral, objetivos específicos, lembrando que os objetivos específicos são degraus que vocês irão pisar para poder chegar no objetivo geral, o público-alvo, tanto interno como externo, quais são as pessoas que vocês pretendem abordar nesse plano, qual é a característica do público, o perfil, a linguagem que precisa ser adotada, qual é o comportamento dessas pessoas, as mensagens chaves que eu tenho que levar para essas pessoas. Mensagem 1. Então, assim, eu quero falar internamente com a minha equipe de produção. Qual é uma mensagem que eu posso deixar? Que a minha qualidade na produção precisa ser vista externamente pelo meu cliente. Então, melhorar internamente seria uma mensagem, um tipo de mensagem. A melhoria interna do nosso processo irá repercutir na forma pelo qual nossa empresa é vista externamente. Estou chutando aqui um exemplo. Se for para um público externo, que tipo de mensagem que eu posso dizer para o público externo? Eu sou uma empresa de comunicação, eu sou uma empresa de comunicação digital que posso melhorar o seu dia a dia, que posso facilitar a sua vida, que posso conseguir mais engajamento na sua empresa. Então, esse tipo de mensagem, ideia central, precisa ficar claro na campanha que vocês irão fazer. A estratégia e tática de comunicação, quais são os objetivos que eu quero alcançar em relação às minhas estratégias. Então, aqui eu tenho uma estratégia de ser a empresa mais reconhecida em Salvador como mídia, como empresa que facilita a vida das outras pessoas. Tem alguns exemplos aí em sala de aula que já foram trazidos em relação a isso. Então, qual é a estratégia que eu vou adotar? Eu vou patrocinar alguns eventos, eu vou fortalecer a imagem, a identificação da minha empresa como empresa que promove cultura na cidade. Tem algumas estratégias que precisam ser observadas. O cronograma, e aí a gente pode utilizar um cronograma para fortalecer esse tipo de visualização, né? O cronograma de quem é responsável, qual é a ação, quem será o responsável, qual será o prazo que isso será entregue, os canais de comunicação que eu vou utilizar para essa minha mídia, para melhorar a minha mídia interna, se eu vou utilizar e-mail, reuniões, WhatsApp, ou todos eles, enfim. Qual é a comunicação externa que eu vou utilizar, se são redes, site, imprensa, ou todos eles, e eu vou justificar o porquê, a mensuração dos indicadores, os KPIs de avaliação. Qual pode ser o KPI de avaliação?
a quantidade, o aumento de clientes. Por exemplo, o esporte está fazendo uma campanha forte agora de associação. Então, um KPI que ele está utilizando é a quantidade de sócios que está aumentando na quadro social. Passou de 3 mil para 12 mil, para 10 mil, para 20 e tantos mil. Isso é um KPI. A quantidade de clientes atendidos, quantidade de telefonemas que eu estou recebendo no saque, se diminuiu, é porque a minha empresa está sendo melhor vista. Quantidade de likes. Eu tenho que ter os indicadores para mensurar se se essa minha campanha de comunicação está sendo bem vistas. Os feedbacks, como é que eu vou coletar os feedbacks, tanto internamente como externamente? Eu vou criar um canal específico para isso, um Fale Conosco, vou criar uma caixinha de sugestões, e como é que eu vou pegar esses feedbacks e promover os ajustes. Se a pessoa vier me dizer que eu tenho necessidade de melhorar nessa minha campanha, nessa minha campanha de mídia, nessa minha comunicação interna ou externa, eu tenho que ver de que forma que eu vou proceder esses ajustes. Em que momento, quando, como. Então, esse aqui é um exemplo, eu coloquei aqui um problema da empresa Exemplo SA. A empresa apresenta múltiplos canais, tem pontos fortes, que é engajamento médio com a liderança, tem pontos fracos, que é a dispersão da informação, tem objetivos de comunicação, objetivo geral é implementar a plataforma Conecta Tech, com 95% de adesão interno da empresa. O objetivo é reduzir o uso de e-mail na empresa, aumentar a compreensão de estratégia de digitalização. O público-alvo serão colaboradores no perfil operacional e técnico, e a mensagem-chave é Conecta Tech, sua nova forma de trabalhar, é uma forma de comunicação interna. A liderança tem outra mensagem-chave para eles, uma plataforma que simplifica a gestão, e isso para um líder é uma música nos ouvidos, né? O recursos humanos, que vai trabalhar com dados integrados, as estratégias e táticas que eu vou utilizar. A estratégia 1, comunicação em cascata, as lideranças, capacitar os líderes para que eles capacitem os seus liderados. Uma estratégia 2, uma campanha de comunicação com ações de endomarketing, o acolhimento e suporte, treinamentos práticos e dúvidas, e por aí vai as minhas estratégias e táticas. Eu tenho também aqui o cronograma, eu coloquei o teaser da campanha, que vai acontecer com posters, WhatsApp, e-mail, vai ser a responsabilidade da área de marketing na primeira semana, reuniões com lideranças, o kick-off vai se dar na semana 2, e eu vou envolver como responsáveis o CEO da empresa, os recursos humanos, através de MS Teams ou da reunião presencial, um vídeo explicativo que eu vou gerar através da TV corporativa, passar internamente. Toda empresa moderna hoje em dia, grande, tem uma televisão que fica passando lá as mensagens institucionais. Então, um vídeo interno que precisa ser produzido na terceira semana, um workshop da Conecta Tech, na quarta e quinta semana, tanto presencial como Teams, e a enquete da adoção, que aí eu vou recolher o feedback daquilo que eu estou fazendo na sexta semana. Então, estou trabalhando aqui com 1 mês e meio de uma campanha interna para a melhoria da minha imagem. Os canais de comunicação interno serão, sim, um plano de marketing e de aplicação, plano de comunicação, não só de marketing, plano de comunicação. O plano interno seria o e-mail corporativo, um LinkedIn, para reforçar o uso da marca, a mensuração dos indicadores, a métrica de adoção, o número de logins ativos da nova plataforma, é uma plataforma interna, a métrica de engajamento, a taxa de abertura de e-mails. Se as pessoas estão se interessando por essa plataforma, elas vão navegar mais nesses e-mails, né? A métrica de efetividade, quanto que eu vou gastar com isso, o investimento, qual é a equipe que vai estar envolvida nessa minha campanha. Então, esse material já tinha sido disponibilizado para vocês lá atrás,
já tinha sido, acredito, discutido pelos grupos, já em algum momento, e nós reforçamos. Hoje eu gostaria de saber, reforçar, se há alguma dúvida ainda em relação ao que vai ser exposto, o que vai ser apresentado em sala e o que vai ser entregue de relatórios para nós. Algum questionamento, pessoal, com relação a isso? Então, Sim, professor. quem cala. Pois não, Naira, pode falar. Boa noite, professor. Eu estava Boa fazendo as noite. contas pelo calendário e eu vi que a semana do dia 4 vai ter um feriado, né? Que vai ter o enforcamento da aula, no caso, da Nós vamos falar sexta-feira. sobre isso agora mesmo. Ah, Nós tá. vamos mostrar Porque aqui eu... agora no calendário e vamos trabalhar com isso. Beleza. Tá bom? Vamos mostrar aqui agora o calendário. Eu vou aqui compartilhar o calendário com vocês e a gente vai conversar sobre isso. Tranquilo, Nara? Tranquilo, tranquilo. Vamos falar sobre o calendário aqui agora. Mais alguma questão sobre a estrutura do trabalho? Está tudo certo, tudo compreendido? Então, vamos mostrar aqui o calendário, a programação da nossa disciplina e vamos partir para o momento final aqui da nossa aula. Em primeiro lugar, eu queria reforçar com vocês aqui se as equipes são essas. Equipe 1, Ana Carolina, Jéssica, Laís, Nayara, Rafael, Rosemary, Sara e Suelen. São 8 pessoas. Equipe 2, Alisson, Fernanda, Isabela, Jamile, Maria Isabel, Maria Tainá e Raquel. 7 pessoas. Equipe 3, Ana Luísa, Ana Clara, Ariel, Eri Mendes, José, Cauã, Paulo e Wendel. 8 pessoas. Equipe 4, Celso, Eduardo, Gabriel, Gustavo, Kelvin, Lucas, Suedon e Vitor. 8 pessoas. E a equipe 5, Stephanie, Fabiano, Fernanda Dias, Freire, que eu acho que deve ser Luiz, né? Pelo que eu entendi aqui, é Luiz, Igor, João Paulo e Tânia. São 7 pessoas. Então, um total de 38 alunos. É isso? Tem alguma, algum erro na minha percepção da informação que eu recebi? É isso mesmo, feedback? Então, deixa eu só perguntar a vocês aqui. Caroline Barbosa Conceição não aparece aqui e não tem comparecido às aulas. Essa pessoa eu vou considerar como ela reprovada, ok? Stephanie está aí, mas tem outra pessoa aqui que eu não observei o nome dela, que é Lohana. Lohana Conceição Oliveira. Ela não está aqui o nome de Lohana. E ela também não vem comparecendo às aulas. Posso considerá-la como reprovada também. Ok? Pois não, Tânia? Pode falar. Boa Tânia, noite, pode falar. consegue me ouvir? Sim, Oi, boa. consegue me ouvir? Professor, me tira uma dúvida. A ordem da apresentação será por grupo? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu Ah, estou ok. primeiro fechando aqui a composição das equipes, ok? Daqui a 2 minutinhos a gente vai falar sobre a ordem da apresentação. Lohana, então, também vocês não têm notícia, não é isso? Então, vou considerar também como reprovada. Luene, Luene Santos Almeida, é uma pessoa também que não aparece, que também não está o nome dele aí em canto nenhum. Então, eu vou reprovar, por falta. Raquel não, Raquel está aí. Rita de Cássia Nascimento Félix. Vocês conhecem essa pessoa? Conhecemos, Sim. mas Dona Rita das aulas não.
Então, ela vai ser reprovada por falta também, porque também não vai ter condições nessa altura do campeonato, né? Sem notas. Rosaldo Alves também é outro que não consta aqui e também não tem vindo para as salas, para as aulas. E Yuri Oliveira dos Anjos, que nunca veio e também não tem. Então, essas 6 pessoas irão ser reprovadas por falta de comparecimento e por falta de notas. Ok? Então, fechamos aqui, são 5 equipes. Agora vamos lá para a nossa questão aqui das apresentações, da ordem das apresentações. É óbvio que a gente não terá condições, nós não teremos condições de fazer todas as apresentações do que jeito que a gente imaginava, né? Nós vamos ter que sacrificar algumas pessoas apresentarem primeiro e outras por último. Então, aqui, ó, hoje, no dia 22, nós estamos fazendo uma revisão da matéria da segunda unidade para efeito de prova, ok? No próxima sexta-feira, dia 29, teremos a palestra com Éder Galindo, ok? E aí gostaria que todos estivessem presentes para justificar o esforço dele, que está, inclusive, até deixando o filho na casa de pai, não sei o quê, para estar presente. No dia 5, foi isso que foi colocado pela colega aqui agora, né? De que deve ser um dia enforcado, não é isso? Então, esse dia 5, nós iremos substituir por o dia 12, ok? Se for confirmado que vai ser enforcado, deve ser, né? Normalmente a gente vai mudar esse dia 5 aqui para o dia 12. Então, vai ser 12, em vez de 7 dias, serão 14 dias. Nós iremos mudar isso para o dia 12, fazendo a nossa segunda avaliação da aprendizagem, que é obrigatória. Eu preciso dessa segunda nota na caderneta. Então, dia 19 de junho, que é uma sexta-feira, nós faremos a primeira apresentação do grupo, e aí a gente vai sortear aqui quais serão os grupos. No dia 26, eu acredito que nós estejamos já em recesso, não é? Em recesso na universidade. E no dia 3 é uma sexta-feira também pós-data de feriado na Bahia, pós 2 de julho. Então, acredito que esses 2 dias aqui, 26 e 3, será necessário que nós coloquemos lá para o mês de julho. Ok? Então, vamos matar esse porquinho aos poucos. Talvez a gente não precise fazer a revisão geral da matéria, vai depender de vocês. Me ajudem aí, garanto 10 de vocês e a presença para que a gente não tenha que fazer revisão geral e nem prova final. Lembrando que a prova final será uma prova aberta, então que todos garantam já a sua aprovação nessa prova, que será feita no dia 12, e na apresentação que vocês farão, e vamos marcar as nossas apresentações, a primeira para o dia 19 e a outra para depois do retorno do nosso intervalo aqui. E aí eu pergunto, dessas equipes, quais irão apresentar no dia 19? Quais equipes irão apresentar no dia 19? Temos aqui 5 equipes. Quais equipes poderão apresentar no dia 19? Posso botar o grupo 1 aqui no dia 19? Suelen, Ana Carolina, Jéssica, Laís, Nayara, pode ser dia 19? Então, Pode sim, 19 professor. de junho de 2026. Beleza? Fechou. O segundo time, Alisson, Fernanda, Isabela, Jamile, pode ser também no dia 19? Sim. Dia Pode, 19 também. Pode Então, sim. 19 de junho de 2026, também esse segundo
essa segunda equipe. Nós conseguiremos fazer a terceira equipe no dia 19, as apresentações sendo curtas e sendo bem objetivas. Então, dia Pode sim, 19 professor. ficará a terceira equipe, Ana Luísa, Ana Clara, Ariel e pá. E aí, esses outros dois times aqui, Celso, Eduardo e Stephanie, ficarão para a primeira oportunidade depois do recesso, que aí pode se dar no dia 10 em diante. Pode ser assim? Essas equipes eu posso botar depois do recesso? Tânia, Lucas, Suedon. Combinado? Combinado aí, meninos? Meninos de Celso, Eduardo, está combinado aí também? Então, depois do recesso, fica essas duas equipes aqui. Lembrando que tem gente aí que está pendurada nas aulas, nas faltas. Então, venham para a sala. Venham para as aulas, porque mesmo não tendo... Pode ser que a pessoa se complique aí com essa questão de faltas, né? Ok? Então, depois do recesso, nós teremos esses dois times aqui. Combinado assim, gente? Combinado. Pode tirar outra dúvida minha? Pode, tranquilo, tranquilo. Pode falar. Professor, a palavra é aberta. São muitas questões. É o quê? A prova aberta, você pode informar quantas questões? Da prova final? Sim. Da prova final? Você vai fazer prova final? Você não vai? Não, a próxima questão, a próxima prova que a próxima avaliação é normal, como a gente sempre fez. Umas 20 questões aí fechadas. pensei que você é aberta. Tá. Não, a aberta é a prova final. Se for, pode encomendar o caixão, viu? Eu não vou, não. Nós não vamos. Nós não vamos, ainda bem. Porque se for, pode encomendar o caixão, porque eu vou botar para a F. Não tenho culpa, né? Fiz tudo para que o aluno garantisse o seu 10 e a sua presença. Ok, gente. Então, se não tiver mais alguma observação, algum comentário, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Hoje nós estivemos numa... Professor, você vai fazer chamada? A chamada eu não vou fazer hoje, não, mas eu vou ter a aula gravada e eu vou saber quem está aqui, né? As pessoas que estão presentes aqui, eu estou vendo. Né? Tá certo, tá bom. As pessoas que estão aqui, tiveram 23 pessoas hoje aqui presentes. 25, 26, variou. Mas eu tenho como saber quem estava presente aqui entre nós. Eu vou até abrir aqui agora, para ver, e aí já vou fazer a chamada nominal aqui, tá certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as pessoas que estavam aqui presentes. Deixa eu ver aqui. Ana Araújo. Estou fazendo a chamada. Ana Clara. Ariel. Presente. Eri Mendes. Fabiano. Fernanda Caroline. Fernando Teixeira, que sou eu, estou presente. Gustavo. Fernanda Caroline, eu presente. Delarme. Ok. Igor. Presente, professor. Isabela Souza. Jamile. Jéssica. Aqui. José Luiz Santos. Laís Cristina. Presente. Luiz Felipe. Luiz Freire. Luiz Alberto Freire, né? Nayara Lopes. Paulo Davi. Rafael Santos. Oi, Rafael presente. Luiz Santos. Rafael Aqui. Luiz... Tem dois Rafael Luiz Santos. Não, só tem Rafael Luiz e eu, não? Tem outro, né? Mas eu estou vendo dois aqui, um falando e outro sem falar. Então é contrabando. Rosemary Jesus, Sara Lima, Suelen, Aqui, Tânia. professor. E o Wendel Duarte, meu goleiro. Eu, professor. Ok, gente? Então, obrigado e bom final de semana e até a próxima. Obrigado aí pela presença. Valeu, professor. Tchau, professor. Até sexta que Tchau, vem. professor. Tchau, Boa abraço. noite, obrigada. Obrigado. Boa noite. Valeu, até mais. Boa noite.